Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Ontem também tivemos uma reflexão muito profunda, né, nesse texto aqui na nossa igreja, mas eu gostaria de falar um pouco com os irmãos hoje. Tenho falado de uma série, né, de reflexões ou de mensagens sobre as manifestações, né, do sobrenatural de Deus, e aí uma certa confusão, né, nos dias em que vivemos sobre experimentar o sobrenatural de Deus ou sobre de verdade estar sendo guiado pela emoção. Então estamos discutindo isso num tempo em que muitos cristãos, na verdade, têm buscado associar aí o sobrenatural de Deus ao extraordinário visível, né? E isso é algo extremamente conflituoso. Manifestação do sobrenatural ao extraordinário visível, né, ao espetaculoso, né, ao espetacular, ao emocionalmente impactante. Se tem algumas expressões, né, pessoas que têm linkado o sobrenatural de Deus, e são chamados inclusive cristãos, com a realidade de um extraordinário visível. Presta atenção nessas frases, ou nessas palavras. Tem linkado o sobrenatural com o extraordinário visível, com o espetaculoso, o espetacular, com o emocionalmente impactante, com o esteticamente impressionante. E a gente poderia aqui ir evoluindo, né, com colocações de palavras, para que a gente possa entender, na verdade, isso é uma forma... Sabe, irmãos, eu tenho lutado com Deus, como Jacó no Vale de Jaboque, sabe? Porque, na verdade, Deus tem falado comigo ao longo desses tempos sobre essa característica, né, dessa manifestação em que o sobrenatural de Deus se tornou sinônimo, na verdade, de performances, de manifestações grandiosas, onde a linguagem, a palavra, seja de forma sensorial, audível, né, das pessoas, e agradável a esse movimento de sensorial audível, ou seja, daquilo que eu ouço é extremamente agradável para mim, porque se não for, eu não faço parte. Então, eu vou dizer para os irmãos, sinceramente, tenho lutado com Deus, porque Deus tem me falado, me cobrado, para que a minha igreja, o local onde eu sirvo a Deus, não se torne um ambiente espetaculoso, não se torne um local onde nós tenhamos a diversidade de muitas e muitas pessoas, mas vazias de um relacionamento íntimo com Deus, de verdade não terem experimentado a manifestação sobrenatural de Deus, de verdade não terem conhecido o sobrenatural de Deus através da graça de Jesus Cristo, quando Ele se rendeu na cruz do Calvário para perdoar o nosso pecado. De verdade não compreenderem que a maior manifestação sobrenatural de Deus é o ato e o fato de que Ele se fez homem, deixando sua glória, habitou entre nós como homem, teve as experiências que nós temos como homens, homens e mulheres, as experiências sentimentais, emocionais, sociais, e mesmo assim, se manteve puro e imaculado, né, sem pecado, para que esta manifestação sobrenatural o levasse à cruz, onde lá ele permaneceu crucificado, e durante a sua crucificação, sua vida expirou, ele morreu, foi retirado da cruz no início da noite, final de tarde, colocado em uma cova, em uma sepultura, e após 2 madrugadas ou 3 dias, ele então ressuscita, né? Isso é sobrenatural. Isso é maravilhoso. E quero desafiar a qualquer um que nos vê ou nos ouve, ir lá em Jerusalém, o túmulo onde Jesus esteve, e encontrar os ossos de Jesus naquele lugar. Não vai, porque o meu Salvador ressuscitou. Dentro dessa perspectiva, nós visitamos exatamente a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12,
versículo de número 1 e 2, muito conhecido, né, da maioria dos irmãos, e talvez muito lido, né? Esse texto eu digo aos irmãos que, na verdade, eu tenho uma admiração pelo apóstolo Paulo, né? Ainda que seja também conflituoso para alguns, mas eu tenho admiração pelo apóstolo Paulo. E aí, a história do próprio apóstolo Paulo, né, na sua manifestação de grande teólogo, né, de grande missionário, e muito mais do que isso, um plantador de igrejas, né, porque, na verdade, ele plantava igrejas, cuidava das igrejas, treinava pessoas, equipava pessoas, para que essas pessoas, então, seguissem no ministério, guiando as igrejas. E ao perceber, no seu tempo de vida, né, que as igrejas tinham alguns desvios doutrinários, ele voltava àquela igreja para, de novo, né, manifestar ali a palavra do Senhor, a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica, para que a igreja pudesse, então, se realinhar. E isso é muito bem visto, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios. Agora ele escreve a Roma, né? Um ambiente totalmente distinto dessa característica, porque Roma era o berço aí, né, de toda a característica da inteligência, né, do saber, o amigo do conhecimento. Então, nesse império, chamado Império Romano, ali as pessoas se orgulhavam, né, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua capacidade de articulação. E é nesse ambiente que o apóstolo Paulo, então, agora se apresenta como o apóstolo de Cristo, o servo do Deus Altíssimo, para dizer para aquele povo que, na verdade, não era o espetáculo ou as ações mirabolantes que fariam com que o povo conhecesse o Senhor, mas sim uma prática a partir de si próprio, que precisava exatamente de mudanças de comportamentos em algumas questões. Quando eu falo que tenho brigado, lutado com Deus, é porque, na verdade, em vendo todas essas coisas, o Senhor me mostra, através das Escrituras, uma perspectiva totalmente diferente, né, em que o maior sobrenatural de Deus sempre foi e continuará sendo até o dia final a transformação de pessoas, de pecadores perdidos, de degenerados, em servos totalmente consagrados a Ele. E isso só pode ser feito pela cruz de Cristo. Não será feito pela bandeira da igreja ou pela pessoa de um determinado líder, mas sim pela cruz de Cristo. A gente precisa voltar ao início de tudo, olhar de novo para a cruz, dizer que esse sobrenatural de Deus, ele não vai começar em palco espetaculoso, ele vai começar no altar, e o altar tem que ser meu coração. O altar tem que ser meu coração. E se a gente for visitar exatamente a história da Bíblia, né, a gente percebe o seguinte, antes de ler o texto de Paulo, antes mesmo de Deus abrir o mar vermelho, lá no início Deus chamou Moisés à obediência. E o altar de Moisés foi um altar de consagração ao Senhor. Precisou viver um tempo isolado, sofrendo, aprendendo no deserto, para poder ser aquele que levaria, né, o povo à direção da terra. Se a gente for olhar, hoje pela manhã lemos um texto, inclusive fazia parte da nossa escola bíblica, a irmã Jordânia até leu o texto com um destaque, né, 1 Reis capítulo 18, em que nós vemos um embate ali de um profeta, seu nome é Elias, e 450 profetas de Baal. E dentro dessa história, né, a gente percebe que antes mesmo, né, de Deus derramar aquele fogo no altar, Elias havia sido conduzido, né, a experiências de intimidade com Deus extremamente intensas, ao ponto de levá-lo até um tom de deboche dos próprios autores, ou dos próprios profetas de Baal. Hoje pela manhã, a gente estudando Atos 2, né, onde vimos ali o derramar do Espírito Santo, né, cumprimento de uma profecia do profeta Joel, no capítulo também de número 2. Né, antes daquilo tudo acontecer, Jesus havia dito o seguinte, né, que ele derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas, que não seria exclusividade de determinado grupo, mas para isso era necessário que essas pessoas se rendessem ao Senhor, né, arrependessem do seu pecado e perseverassem. Se sentiram abandonados, Jesus falou, eu vou mandar um que estará em vocês, e esse é o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar para a gente que a experiência sobrenatural com Deus, ela nasce de um ato íntimo, particular de mim com o próprio Senhor, e tudo começa comigo. Presta atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Romanos, a igreja em Roma, no capítulo 12 de Romanos, versículo de número 1 e 2. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar uma coisa para a tua mente, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Toda experiência com Deus, ela é sobrenatural, desde que inicie numa consagração pessoal. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a salvação do Senhor e o Espírito Santo passa a habitar em nós, então somos salvos como que um ato. Mas a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual e relacional com Deus, ele se dá através de um processo, esse processo se chama santificação. Nós temos que nos santificar. E quando eu visito esse texto, o apóstolo Paulo, no ambiente da sabedoria, ele começa então a usar algumas figuras de linguagem. E ele vai buscar uma figura de linguagem exatamente do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, no templo, ninguém oferecia a Deus aquilo que sobrava. Então as pessoas iam para o templo para oferecer a Deus o melhor que tinham, né, na sua capacidade financeira. Então, geralmente, escolhiam lá um cordeiro sem mancha, que fosse bem cuidado, bem tratado, e levavam, então, ao santuário, onde o sacerdote imolava aquela oferta, matava aquela oferta, o sangue era derramado, e aí, então, Deus recebia aquela oferta como um ato de renúncia. Sabe, daquele que era o proprietário da entrega, ele se renunciando o que ele tinha de melhor para adorar a Deus, e então Deus perdoar as suas ofensas, os seus pecados. Isso exigia então uma constância, né, de atividade, em que todas as vezes que esse servo agia de forma equivocada perante Deus, ele tinha que buscar nas suas posses o que tinha de melhor e entregar então no altar, para que Deus pudesse receber e perdoar. Isso era renúncia. Renunciava o seu melhor cordeiro, o seu melhor pássaro, para que Deus, então, recebesse o que ele tinha de melhor. Isso começa desde o início. Nesse aspecto, exigia dedicação, né? Então, Paulo começa a utilizar essa figura de linguagem, dizendo o seguinte: olha, irmãos, estou rogando a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Na figura de linguagem, agora no novo pacto, Deus não quer receber animal. Deus está pedindo a nós mesmos. E aí, tão somente aí, que o verdadeiro sobrenatural começa, quando o crente pergunta: Deus, o que pode fazer em mim? Sobrenatural começa quando eu, cristão, quando eu, servo do Senhor, entrego a minha vida no altar de Deus, deixando de pensar que as ações, intervenções são suficientes, maiores e melhores do que a minha própria vida derramada no altar de Deus. Um coração aberto que compreende que para alcançar o coração de Deus, precisa ter um relacionamento de intimidade ao ponto de entregar a vida ao Senhor e falar: Deus, agora, não é só o que o Senhor pode fazer por mim ou fazer em mim, mas o que o Senhor deseja fazer através de mim. Eu entrego a minha vida porque eu quero ser um símbolo em semelhança ao Senhor, para que as pessoas, ao olharem para mim, vejam a manifestação do Senhor na minha vida e queiram viver a vida que o Senhor tem forjado em mim. O verdadeiro sobrenatural de Deus acontece quando vidas degeneradas pelo pecado encontram o Senhor Jesus Cristo e começam a viver em novidade de vida. E esta realidade está exatamente no altar, que é o coração. E esse coração agora já não deseja mais servir às suas próprias vontades. Ele deseja se abrir para dizer assim: Deus, toma o teu lugar em mim.
Toma o teu lugar, Senhor, para que eu possa ser a cada dia um canal da tua graça e um canal da tua bênção. Porque se eu for canal da tua graça e canal da tua bênção, eu serei abençoado. Eu não quero mais olhar para os meus interesses. Eu me submeto ao Senhor. Olha, isso não é simples. Isso não é simples, sabe por quê? Porque renúncia implica em olharmos para nós e percebermos aquilo que nós mais nos importamos enquanto seres humanos somos, e dizer o seguinte: talvez o que mais nos importa são os nossos interesses, nossas posses, nossos desejos mais escusos e mais malévolos que habitam a nossa mente. E isso se tornou tão natural na nossa força carnal que não é fácil abrir mão. E aí, e somente aí, que nós vemos um altar consagrado ao Senhor. Quando aqueles servos pecavam e iam até o sacerdote com o melhor que eles tinham, eles queriam dizer assim: aqui eu entrego o meu melhor. E o que há de melhor entre você, meu irmão, ou com você, meu irmão, que não a sua própria vida? Talvez nós estamos limitando o sobrenatural de Deus em nós, porque nós não estamos consagrados no altar de Deus a partir do nosso coração. Talvez nosso coração está vendo ideias, perspectivas e desejos que são aqueles que Deus não desejou para nós, e nós continuamos fitando os nossos olhos e buscando a direção para alcançar aquilo que Deus não nos quer dar. E é aí, é somente aí, que nós temos que dizer: Deus, eu entrego a minha vida, porque o que eu tenho é a minha vida para o Senhor. Porque a minha vida precisa ser tua. Por isso ele diz: olha, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você, homem e mulher de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, que precisa resgatar essa santa imagem, perdida ao longo do tempo em virtude dos nossos distanciamentos. Muita gente está dentro da igreja, muita gente tem andado no contexto, um ambiente cristão religioso, mas o seu coração não é um altar de Deus completo e pleno, porque não se derramou, porque não renunciou. E aí nós poderíamos ser chamados, como Jesus disse, geração de hipócritas, né? Porque o que roda e vive e habita em nosso coração não é a vontade plena do Senhor. E aí o culto racional, né? De entendimento, de conhecer plenamente a vontade de Deus e realizar ela na minha vida. Mesmo que a minha vontade seja contrariada. Mas o culto que me leva ao entendimento e que agrada a Deus é eu compreender que eu preciso renunciar o eu para que o eu de Deus viva em mim. Amém, igreja? Você está disposto a fazer isso? Pense nisso. A grande crise da igreja contemporânea hoje não é falta de poder, não, sabe? É falta de altar. A maior crise que os crentes estão enfrentando nos dias de hoje não é poder. A igreja está cheia de poder, né? E aí você tem todo o espetáculo e toda a pirotecnia que a gente vê habitando ou coabitando nos ambientes religiosos. Está faltando é altar. E quando eu digo faltar altar, não é púlpito, não, bonito, não é iluminado com telões de LED, não é isso, não. É coração quebrantado diante de Deus, renunciando eu para que Deus viva para a glória do nome do Senhor. Sabe? Para experimentar esse sobrenatural, eu preciso de altar, vida consagrada. E isso perpassa pela minha mente. Uma mente transformada. Quando eu leio, né, o versículo de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente poderia citar aqui, pelo menos, do grego lá, a gente até falou, né? O verbo conformar é do grego sistematizo. Então, sistematizo tem a ideia de ter a mesma forma, ou de semelhança, de proximidade, que é basicamente o que a gente vê. E transformar é metamorfos, né, que evoluiu para metamorfose, e a gente até disse isso aqui uma vez, é como que pensar de que eu tinha uma forma
que era lagarta, e passei por um processo que agora eu me tornei uma borboleta. Então, metamorfose é transformação. Então, não vos conformeis, não busque se assemelhar a este mundo, ter a mesma forma, mas transforme, seja diferente, a fim de que as pessoas também desejem ter a mesma diferença. E aí, o apóstolo Paulo, ele compreende o seguinte, que a maior batalha espiritual, ela não vai acontecer no ambiente exterior, no ambiente externo. A maior batalha espiritual que a gente enfrenta acontece na nossa mente. Porque, às vezes, nossa mente deseja fazer aquilo que o Deus não quer que nós façamos. E está aqui, o conflito começa aqui, ela vai acontecer na mente. Uma igreja pode possuir estrutura, recurso, música, grandes programações, e ainda assim, essa igreja continuar pensando como o mundo. Um cristão pode ser consagrado, pode andar com Bíblia, pode ter roupa bonita, pode falar bonito, pode ter orações maravilhosas, mas mesmo assim continuar pensando como um mundano. Dentro da igreja nós temos nesse tempo, e isso é o maior conflito dessa ideologia e dessa identidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. As pessoas não estão compreendendo, não estão sendo motivadas ou direcionadas pela direção do Espírito Santo a uma conversão autêntica e genuína, a uma renúncia pessoal, a um encontro com o Cristo da cruz. As pessoas estão sendo levadas e motivadas pelo entretenimento emocional, isso é mente. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Hoje, o sobrenatural bíblico de Deus, ele está exigindo pelo menos algumas questões, e dentre elas, ruptura, romper mesmo. A gente não pode continuar vivendo segundo a lógica do nosso ego, egocentrismo. E quando eu falo viver sobre a lógica do nosso ego, quantos interesses pessoais sobressaem os interesses de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos Deus em segundo plano, a fim de satisfação de interesses particulares e pessoais? Queremos fama, queremos poder, queremos força, queremos posição, e se não alcançamos, nosso ego é ferido, e aí então, temos que romper agora. A gente precisa romper com a lógica do entretenimento. Eu não venho na igreja para ser entretido. Eu não venho para a igreja para me agradar. Talvez a definição, né, mais direta e simples, aí citamos Spurgeon, né, Spurgeon, a igreja é a reunião dos santos para adoração a Deus, não é isso mesmo, os irmãos? A igreja é a reunião dos santos para adorar. Os santos são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando a igreja se reúne, é para que esses lavados pelo sangue do Cordeiro venham adorar ao Cordeiro. Não venham aqui para ser entretidos, né? Eu vou lá porque eu vou conversar com o fulano. Não, isso aqui não é um shopping, isso aqui não é uma padaria, isso aqui não é um local de encontro, isso é um local de adoração. Então a lógica do entretenimento precisa ser rompida nesse instante, em nome de Jesus. Precisa combater a lógica da autopromoção. Quanto a gente tem se promovido através do Evangelho para alcançar posições de poder. E todo o poder é de quem? De quem? Agora, tem aquele que tem algum poder, né? O inimigo das nossas almas, ele tem poder sim, mas todo poder é do Senhor. Se nós queremos nos igualar ao inimigo das nossas almas, vamos achar que a autopromoção é tudo que nos faz. Eu quero dizer uma coisa também. A gente tem que romper na igreja com o tal do espetáculo, irmão, porque o que cabe aqui, adorar a Deus e cultuar ao Senhor. A igreja não foi chamada. A igreja não foi chamada, eu disse isso na última semana, a igreja não foi chamada para competir com nenhuma ideia de entretenimento. A igreja não foi chamada para competir com televisão, com futebol, com shows. A igreja não foi chamada para competir. A gente precisa competir com ninguém. A gente só precisa pregar o evangelho e adorar a Deus. É isso que a gente precisa. E a gente só vai conseguir alcançar isso quando o nosso coração, o altar, estiver consagrado ao Senhor. Sabe, meu irmão, Jesus Cristo está chamando um povo para um encontro sobrenatural. Quer viver o sobrenatural de Deus? Entrega a tua vida no altar do Senhor. Abre o teu coração e diga: Deus, vem habitar em mim. Eu já posso até ser membro dessa igreja, ter sido batizado aqui,
Mas se em algum momento eu sinto que ainda não rompi com as questões que me distanciam de Deus, eu quero o meu altar, o meu coração consagrado nesta casa. Então eu digo, Senhor, se porventura ao longo da minha vida religiosa e espiritual, eu fui levado pelo entretenimento, pelo emocionalismo, pela emoção, nessa noite, o teu Espírito Santo está convencendo a minha mente que é o campo de batalha mais complexo da minha vida, porque meus pensamentos desejam algo e o Senhor vem falar outras coisas, e esse conflito bate comigo, a fim de que muitas das vezes eu venha ceder aos meus pensamentos. E é aqui nos meus pensamentos que o teu Espírito está falando, está desenvolvendo, está criando um campo de ideias, de debate, em que eu agora compreendo que tudo perpassa pelo simples fato do meu altar, o meu coração, ser inundado pela tua presença, cheio do teu Espírito, e ali, naquele momento, batizado pelo teu Espírito Santo, eu compreendi, o meu nome está escrito no livro da vida, a glória de encontrar o Senhor na eternidade. Agora eu acredito e confio plenamente, porque aquilo que eu fazia, eu já não desejo mais fazer, e aquilo que eu fiz, o Senhor nesta noite lavou e perdoou para a glória do teu nome. E é aqui neste lugar que eu entendi que o que me importa é me colocar na dispensação da tua graça, para que o Senhor venha agir através de mim, segundo o que o Senhor deseja. Eu sei, agora eu entendo, o teu Espírito me diz, isso é sobrenatural, o Senhor agindo no meu coração. Agora eu entendo que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito, que eu serei sim próspero, abençoado, desde que a minha vida esteja consagrada no altar do Senhor, desde que eu me desvie dos maus caminhos, desde que o pecado não me sonde, não me abrace, desde que eu não ceda às tentações desse tempo para ser mais um no meio de uma multidão que não te conhece em espírito e em verdade. Sabe, meu irmão e minha irmã, tenho se lutado com Deus, porque o meu desejo e a minha oração é que a minha vida, a minha família, a minha igreja, que nós juntos sejamos esse altar consagrado para a glória de Deus, amém? Em que não venha coabitar conosco nenhum sentimento que não proceda do coração de Deus, que não venha coabitar na nossa mente nenhum projeto, nenhuma ideia que não seja do coração de Deus. A minha oração e o meu desejo é que a minha casa, a minha vida, os meus irmãos e as minhas irmãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja aquela que a uma voz declare: não sou eu quem vivo, mas o Senhor quem vive em mim. Nós precisamos manifestar obediência ao Senhor, rendição e obediência. Para isso, o nosso coração precisa estar consagrado no altar do Senhor. Talvez a gente esteja desejando, né? E talvez alguns de nós sejam assim. Sejamos desejando algumas experiências extraordinárias, né? E eu percebo que isso está muito comum, né, nos últimos dias. Se a igreja não apresenta, né? Essa igreja não está apresentando algo tão extraordinário, eu vou buscar aquela. Né? E aí isso está diretamente atrelado com o conflito da nossa mente. Né? Desejo de buscar emoções, e aí a gente acaba negligenciando a própria consagração. Né? Mas talvez a gente esteja desejando isso. Mas eu quero dizer uma coisa no nome de Jesus. Deus continua procurando homens e mulheres que vão dizer assim: Senhor, eu não quero somente sentir a tua presença, eu quero pertencer completamente a ti. Eu não quero tão somente experimentar uma experiência que mexa com a minha emoção, né? Que me faça sair daqui, puxa, eu estou tão alegre. Quero de verdade ser completo com o Senhor, porque sem o Senhor eu nada sou e nada tenho.
A igreja não está precisando, irmãos, de pirotecnia, A igreja está precisando de santidade. No século 21, anos 2026, 28 de junho de 2026, 20 horas e 33 minutos, eu quero dizer essa palavra. A igreja no Brasil está precisando se santificar. Mortificar o eu e se santificar em Deus para a glória do nome do Senhor. A igreja no Brasil está precisando de submissão. Está precisando de servos e servas que de verdade estejam dispostos a dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui, usa-me, ó Deus. Quer consagrar a tua vida no altar do Senhor e fazer parte desse exército que Deus está convidando. Hoje é o dia do sobrenatural do Senhor. Hoje é a noite em que Deus estará fazendo não aquilo que impressiona olhos, mas aquilo que transforma corações. Amém? Não aquilo que demonstra força, poder no palco, mas aquilo que de verdade começa a partir de um joelho dobrado e quebrantado perante o altar de Deus, um coração que se derrama, e aí sim, nós vamos promover uma vida não de admiradores, mas de adoradores para a glória do nome do Senhor. Quer fazer parte desse exército? Hoje é a noite, hoje é o dia. Eu quero convidar você. Deus sempre vai se revelar de maneira extraordinária aquelas pessoas que de verdade decidiram viver uma vida consagrada a Ele. Nessa noite, em nome de Jesus, eu não podia sair daqui sem dizer isso. Quer consagrar a sua vida no altar de Deus, hoje é a noite que Deus escolheu para isso. E se porventura, ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, você tem sentido no teu coração aquilo que não pertence aos pensamentos de Deus, é porque o teu coração, o altar, ainda não está completamente em Deus. Está na hora da gente mudar essa história. E a partir dessa igreja, a primeira igreja batista em Benfica, nós inundarmos a nossa região, nossa cidade, nosso estado, com a atuação de Deus demonstrada nas nossas vidas, que são consagradas ao Senhor e que não queremos mais permitir que as ações e intenções do pecado que norteiam a nossa mente dominem nossas atitudes. Pensar como aquele livro, né? Nos meus passos, o que faria Jesus agora? Vamos consagrar nossa vida, meus irmãos. Vida em santidade é o que Deus tem pedido para a igreja nos dias de hoje. Porque a igreja está perdendo a relação de intimidade com o seu Senhor. A igreja está tendo intimidade com muitas coisas, menos com o Senhor da igreja. Porque a intimidade com o Senhor da igreja exige quebrantamento, exige renúncia, exige consagração. E todas essas ações, renunciar, consagrar, parte exatamente de vontades que nós devemos tomar na nossa história. Isso precisa começar aqui agora. Se você, porventura, tem ouvido essa mensagem e está sentindo de Deus no teu coração, olha aí, eu estou tocando aqui agora no ponto que nós precisamos trabalhar. Esta é a voz do Espírito dizendo isso. Estou precisando tocar no ponto que eu quero trabalhar agora. É esse ponto aí que você está sentindo. É aí mesmo que eu vim, enviado do céu, o Espírito Santo de Deus, para trabalhar esta área. A começar em mim, a começar em nós, que aqui estamos, nós todos nós. Porque aqui estamos no altar de Deus. Teu coração. E se porventura você está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo está apontando agora o que precisa ser eliminado, para a gente começar sim a experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. E a partir de nós, na vida de todos aqueles que creem. A igreja está orando. A cabeça está curvada, os olhos estão fechados. E eu queria perguntar aqui.
Quem quer consagrar sua vida no altar do Senhor? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe do lado de cá os irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, pequeno, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu irmão, pode baixar, Deus abençoe. Esse é o momento, esse é o momento. Pai querido, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, Deus justo, verdadeiro e fiel, não há outro Deus além de Ti. Louvado seja, ó Deus, por Tua presença neste lugar, na pessoa do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor aqui. E agora, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a Tua igreja que se consagra, ó Deus, no altar do Senhor. Começando, ó Deus, em cada coração. Os Teus filhos e filhas que suas mãos aqui levantaram nesta noite, estão declarando para o Senhor, o Deus desta igreja, o Senhor desta casa, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como um servo, uma serva que deseja crescer no relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu consagro minha vida, meus pensamentos, meus sonhos, meus projetos nas Tuas mãos, porque sou Teu. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui a igreja que apresenta os seus corpos em sacrifício vivo diante do Senhor. Eis aqui, ó Deus, a igreja que não quer ser conformada com o mundo, mas quer transformar este mundo pela mensagem gloriosa do Teu Evangelho. Eis aqui, ó Deus, os Teus filhos e filhas que desejam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, como Teu servo, eu clamo ao Senhor: derrama sobre a vida do Teu povo, Tua igreja, a unção dobrada do Espírito Santo, Pai amado. Purifica as mentes, ó Deus, que têm sido atingidas pelas ideias e ideologias que tentam, ó Deus, minar a relação com o Senhor mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, consagro a Tua igreja no Teu altar e peço, ó Deus, vem ungir-nos com a unção dobrada do Santo Espírito do Senhor, nossas vidas, nossos lares, nossa saúde física, emocional, espiritual. Vem, Deus, derramar sobre nós poder para declararmos, ó Deus, ao pecador perdido que a verdade que liberta é Cristo. Vem, ó Deus, derramar unção, ó Deus, para que haja sabedoria no relacionamento, na vida, no estudo, no trabalho, para que em tudo, Senhor, nós sejamos o reflexo de Cristo Jesus. Em tudo que falarmos, fizermos e agirmos, seja Jesus em nós. Agora, Pai querido, nós nos despedimos, agradecidos, ó Deus, pela Tua graça. Humildemente eu quero pedir ao Senhor que nos conduza aos nossos lares, ó Deus, debaixo da Tua mão. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mau caminho. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra o Senhor. Nos fortaleça, nos sustém e nos conceda, ó Deus, uma semana ricamente abençoada na Tua presença, para a glória do Teu nome. E agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus o Filho e as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre a vida daqueles Teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, sobre suas mentes, coração, sobre seus lares, suas famílias, em nome de Jesus, sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta noite e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda uma excelente noite, uma boa semana. E com o postulho do Ministério de Louvor cantando Eis-me Aqui, a gente encerra o culto dessa noite. Então, vão em paz, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.